A música é tão antiga quanto a própria fala humana. No início da humanidade, antes mesmo de começarem a formar frases, os seres humanos utilizavam sons para se comunicarem. Por exemplo, se você ler Gênesis 4:21 na Bíblia, você vai aprender que Jubal foi o pai dos músicos, naquela época. Já a primeira canção gravada nos tempos modernos foi a francesa Au clair de la lune, em agosto de 1860. Desde então, milhões de músicas foram gravadas ao redor do mundo e sendo impossível estimar com precisão o número exato. No vídeo de hoje, você vai conferir algumas dessas canções, mas por um motivo um pouco diferente. Nós vamos focar naquelas que fazem referência ao diabo. Essa referência pode ser tanto direta quanto indireta e, na maioria das vezes, carrega consigo uma mensagem subliminar que nada tem a ver com o diabo bíblico. Mas, dentre todos os casos, um deles se destaca dos demais. Um cantor de blues que até hoje muitos acreditam que o seu grande talento só pode ser explicado devido a um pacto com o diabo. Não deixa de ser um pensamento estranho, né? Como se nós não pudéssemos ser excelentes por ação do Todo-Poderoso e tivéssemos que recorrer ao seu servo do mal, Satanás. Mas, bem, vamos ao tema de hoje, começando pelo rei do rock, Elvis Presley, que fez a fama entre toda uma geração, sendo que até hoje existem aqueles que duvidam da sua morte. Além de ter revolucionado a indústria com seus passos de dança inovadores, as músicas dele ressoam até os dias atuais. Dentre elas, uma chama atenção: a canção The Devil in Disguise, gravada em 1963. A letra começa relatando a história de alguém que conheceu a mulher dos seus sonhos e de início acha que ela mais se parece com um anjo. Mas conforme a letra avança, nós vemos que, na verdade, ela é o próprio diabo disfarçado, ou seja, o The Devil in Disguise. Apesar do trocadilho e da referência direta ao diabo, ainda assim não podemos dizer que a canção de Elvis possui alguma grande mensagem oculta subliminar. No entanto, o mesmo não pode ser dito sobre o cantor. Olha só, no livro Occult Elvis, The Mystical and Magical Life of the King, o escritor Miguel O'Connor fala justamente sobre o lado ocultista do rei do rock. Ele traz diversos relatos sobre a espiritualidade de Elvis e até mesmo sobre como ele acreditava piamente em aliens. Se Elvis quis realmente dizer algo a mais com a letra de suas canções, isso é algo que apenas ele próprio poderia responder. Eleita a melhor canção de todos os tempos e a música do século XX mais escutada da história, até hoje há dúvidas sobre a verdadeira interpretação de Bohemian Rhapsody. Por se tratar de uma canção longa e com palavras pouco conhecidas, muitos não se atentam à sua letra. Entretanto, um trecho dela diz: Beelzebub has a devil put aside for me, que significa Beelzebub tem um demônio reservado para mim. Esse trecho sugere que a música tem alguma ligação com forças ocultas. Porém, a verdade parece não ser bem assim. A letra de Bohemian Rhapsody fala de um homem que comete um assassinato e enfrenta as consequências por isso. Por mais que existam inúmeras teorias e interpretações sobre o significado da canção, a verdade é que ninguém sabe ao certo o que Freddie Mercury estava pensando quando a compôs. Numa entrevista, ele chegou a dizer que Bohemian Rhapsody não surgiu do nada. Eu fiz um pouco de pesquisa, embora fosse irônico e fosse uma ópera falsa. É uma daquelas músicas que tem uma sensação fantasiosa. Eu acho que as pessoas deveriam apenas ouvi-la, pensar sobre ela e então decidir por si mesmas o que ela diz a elas. No final, por mais que a canção realmente tenha um trecho falando sobre o diabo, a interpretação sobre o seu significado é algo pessoal, dependendo de cada um, o que cada um ouve, sendo este justamente um dos motivos dela ser tão marcante. Isso é o que é geralmente alegado sobre essa canção. Avril Lavigne pode até não ser a primeira opção quando pensamos em artistas cujas músicas fazem referência ao diabo. Mas a sua canção I Fell in Love with the Devil traz um pouco disso na sua concepção. No entanto, aqui a cantora usa
a palavra mais como uma expressão artística de uma experiência pessoal do que com qualquer outra conotação. O trecho da canção diz: "Eu me apaixonei pelo diabo e agora estou em apuros. Eu me apaixonei pelo diabo e estou sob o seu feitiço." Em 2019, mesmo ano em que a música foi lançada, ela deu uma entrevista explicando o seu significado. Conforme ela relatou, a canção retrata um relacionamento abusivo no qual ela estava presa, justamente no período em que ela lutava contra a doença de Lyme. O diabo da letra é justamente uma metáfora para representar essa pessoa que estava na vida da cantora e que lhe fez tão mal, embora ela o amasse. Ela diz que a música serve como um alerta de que mesmo as pessoas mais sombrias também podem se disfarçar de anjos. Fica o recado. Quem também utilizou o diabo como uma poderosa metáfora foi a rainha do pop, a cantora Madonna, em Devil Pray. Durante uma entrevista à Interview Magazine, Madonna disse que a letra de sua música, na verdade, era uma crítica às pessoas que recorriam ao uso de substâncias tóxicas, com a desculpa de que isso estaria aproximando-as mais de Deus. Sem cair em hipocrisias durante as entrevistas, Madonna reconheceu seu problema com substâncias tóxicas no passado e disse: "Essa é a ilusão das drogas, porque elas dão aquela sensação de se aproximar de Deus, mas no fim, elas na verdade te matam, elas te destroem." Assim como Avril Lavigne, Madonna demonstrou ser possível utilizar uma referência ao diabo como conotação artística, de modo a abordar um problema real que acomete milhares de pessoas ao redor do mundo. A banda Metallica também utilizou a figura do diabo como alegoria com a sua canção Devil's Dance. O próprio nome da música, Dança com o Diabo, já traz uma metáfora de uma luta interna contra desejos proibidos, exatamente o que os membros da banda queriam passar. A letra faz uma referência a uma conversa com o diabo, no qual ele tenta subjugar a sua vítima, utilizando para isso o seu lado sedutor, sempre convidando as pessoas a cair em tentação. O objetivo está em refletir a batalha humana contra impulsos e escolhas morais que todos temos. Devil's Dance é outra amostra de que, independentemente do gênero adotado, várias bandas e cantores conseguem utilizar essa imagem tão marcante no nosso imaginário para nos fazer refletir de diversas maneiras diferentes. Lançada em 1971, a canção Stairway to Heaven, do Led Zeppelin, acaba entrando em nossa lista devido a inúmeras controvérsias que ela se envolveu nos anos 80. A tradução do título da música é Escada para o Céu, mas ainda assim há quem o acuse de trazer mensagens satânicas subliminares. Essas alegações começaram em 1982 através do televangelista Paul Crouch. Na ocasião, durante um programa televisivo na TBN, ele selecionou um trecho específico da canção. Esse trecho dizia: "If there's a bustle in your head roll, don't be alarmed now." De acordo com Paul, se você pegasse esse trecho exato e o ouvisse ao contrário, encontraria frases como "Here's to my sweet Satan", que significa "Aqui está o meu doce Satã." A gravadora do Led Zeppelin e principalmente Eddie Kramer, o engenheiro de som da banda, correram para desmentir tudo e demonstrar o quão ridículas aquelas alegações eram. Eles disseram que ninguém gastaria tempo no estúdio com algo tão absurdo como esconder uma mensagem ao contrário num disco, sendo que a maioria das pessoas nem ao menos notaria. Já o vocalista Robert Plant também deu declarações dizendo que tudo aquilo era um absurdo e afirmando que compôs Stairway to Heaven na melhor das intenções. Atualmente esse boato já foi desmentido, mas mesmo assim ainda há os que acreditam que a canção esconde mensagens subliminares. E por falar em ouvir o disco ao contrário, algo que muitos do Brasil estão habituados são os boatos sobre os discos da Xuxa. Lembra? Segundo as teorias da conspiração, a famosa rainha dos baixinhos teria colocado mensagens subliminares em seus discos, as quais só poderiam ser ouvidas se eles fossem tocados ao contrário. A lenda urbana se iniciou nos anos 80, quando algumas pessoas pegaram canções da Xuxa como Hilarie e Doce Mel
e colocaram para tocar ao contrário. Conforme reza a lenda, ao fazer isso era possível ouvir certos trechos com frases bem bizarras, fazendo referências a sangue, a Exu e ao diabo. Por mais que certos trechos ao contrário deem realmente a impressão de significar palavras, os especialistas possuem uma explicação para isso. É o fenômeno psicológico conhecido como pareidolia. Nesse fenômeno, o nosso cérebro identifica padrões familiares em estímulos vagos e aleatórios, associando o que estamos ouvindo com palavras. Ou seja, nesse caso, ao ficarmos sabendo sobre a existência de uma possível mensagem oculta, nós acabamos ouvindo algo, mesmo que não exista nada de real naquilo. É o que dizem os especialistas. Quando perguntada sobre o assunto, Xuxa chegou a dizer: eu fico com pena das pessoas que acreditam nisso. É assinar embaixo dizendo que elas são burras. Já Michael Sullivan, coautor de mais de 60 músicas da Xuxa, disse: as pessoas que buscam por mensagens têm que ouvir o lado certo do disco, e não o contrário. Tem muita coisa que ninguém quis falar, mas ninguém quis escrever, e eles deduzem que é dita ali uma frase. Quem se aproveitou desse fenômeno foi Humberto Gessinger, o vocalista do Engenheiros do Havaí. Na sua canção Ilusão de Ótica, quem tentou ouvi-la ao contrário, procurando alguma mensagem subliminar, se surpreendeu com o trecho dizendo: por que você está ouvindo isso ao contrário? O que você está procurando, hein? Uma excelente ideia para brincar com algo que, na verdade, não significa nada. Outra canção que também foi vítima dessa conspiração, gerando inúmeras interpretações ao longo dos anos, foi Hotel California, dos Eagles. Uma belíssima canção, diga-se de passagem. Há quem diga que, supostamente, Hotel California seria uma metáfora para a Igreja de Satã, fundada por Anton LaVey, e num hotel de São Francisco, na Califórnia, em 1969. Apesar de não existirem provas que sustentem essa teoria, isso não impede que os teóricos da conspiração se apoiem nela. Os que acreditam nisso afirmam que a canção é lotada de mensagens subliminares quando escutada ao contrário. Há até quem afirme ser possível ver o próprio Anton LaVey na capa do álbum. Já os próprios membros da banda negam totalmente a versão. Don Henley, o vocalista dos Eagles, afirmou que a canção, na realidade, é uma metáfora sobre o lado sombrio do sonho americano, sem nenhuma relação com mensagens de ocultismo. Além disso, o primeiro título da música seria Mexican Reggae, fazendo referência a um padrão de ritmo incomum, similar ao flamenco, e que depois eles resolveram mudá-lo para Hotel California. Ao que tudo indica, esse foi mais um caso no qual a teoria dos fãs foi longe demais e se desprendendo totalmente da realidade. Mas indo agora para os Rolling Stones, a canção Sympathy for the Devil, que significa simpatia pelo diabo, apresenta uma abordagem diferente do que vimos até agora. Ele narra diversos eventos históricos marcantes, bíblicos e históricos, todos eles sendo vistos no ponto de vista de Lúcifer. Ao contrário do que possa se imaginar a uma primeira vista, não há nenhuma motivação ocultista por trás da letra. Muito pelo contrário. Mick Jagger, o vocalista da banda, já revelou ter se inspirado numa combinação de fontes literárias. Dentre as principais estão o escritor francês Charles Baudelaire e o romance O Mestre e a Margarida, do escritor russo Mikhail Bulgakov. O livro russo foi um presente da namorada de Jagger, que, por ter gostado tanto da história, resolveu adaptá-la numa canção. Além dos livros, outra fonte de inspiração foram os trabalhos do cineasta Kenneth Anger. Em 1972, dirigiu o filme Lucifer Rising, convidando Mick Jagger para o papel principal, porém o cantor recusou. Quando Sympathy for the Devil foi lançada, a banda sofreu acusações pesadas, com pessoas alegando que eles estavam promovendo o satanismo. No entanto, Mick Jagger sempre negou o interesse em satanismo e dizia que sua intenção era explorar a natureza do mal e a sua presença na história da humanidade e não fazer qualquer tipo de apologia ao diabo. A canção Nib da banda Black Sabbath apresenta uma narrativa similar a Sympathy for the Devil. A música é narrada do ponto de vista de Lúcifer, explorando a história de sua paixão por uma mulher.
Ao contrário do que se pudesse imaginar inicialmente, o nome Nib nada mais era do que uma referência à barba do baterista Bill Ward, que se assemelhava a uma caneta tinteiro conhecida em inglês por nib. Ou seja, o nome não passava de uma brincadeira interna entre os membros da banda, sem nenhuma grande mensagem subliminar por trás. Nib se tornou uma das músicas mais conhecidas do Black Sabbath, um clássico do heavy metal, servindo de inspiração para diversas outras bandas que vieram depois. No entanto, por retratar uma história de amor envolvendo o diabo, ele também sofreu diversas críticas. Geezer Butler, o baixista da banda, explicou que o objetivo da música era retratar o diabo se apaixonando e, por causa desse grande amor, podendo se tornar uma pessoa melhor. Uma história similar à narrativa do seriado Lucifer, da Netflix. A recepção pelos fãs, conforme vimos, foi a melhor possível e a música segue em alta até hoje. Já com relação às críticas, esse é algo que a banda nunca se incomodou e continua assim, não se incomodando. Em 1999, Paul McCartney compôs a canção Run Devil Run para compor o seu álbum homônimo. Este foi o primeiro álbum do cantor após o falecimento de sua esposa Linda McCartney, vítima de um câncer. O próprio Paul descreve o processo de gravação do álbum como algo terapêutico para ele, que passou um ano longe dos holofotes para se recuperar da perda. Apesar do nome Corra, Diabo, Corra, a canção não chega a fazer nenhuma apologia ao ocultismo ou ao misticismo. A sua origem vem de uma das viagens do cantor enquanto ele estava na Miller's Rexall Drugs, uma loja de produtos esotéricos em Atlanta, nos Estados Unidos. Ao dar uma entrevista sobre a inspiração para o título, o cantor disse: "Bem, eu estava em Atlanta com meu filho e ele queria visitar o lado descolado da cidade. Então nós fomos até lá e estávamos apenas vagando pelo quarteirão e nos deparamos com uma espécie de loja de voodoo vendendo curas para tudo. Eu estava olhando pela vitrine, então eu vi uma garrafa de sais de banho chamada Run Devil Run. Eu achei que aquilo seria um bom título para uma música. A capa do álbum apresenta uma recriação da fachada da loja, o que somente reforça a conexão entre o título e a sua inspiração inicial. Isso apenas prova que, apesar da escolha de palavras, muitas vezes o verdadeiro significado é menos complexo do que podemos imaginar. Em 1979, o cantor Charlie Daniels Band compôs uma canção que rapidamente figurou entre as mais tocadas do país. Nessa música, ele descrevia uma batalha musical entre o diabo e um violonista. The Devil Went Down to Georgia logo se tornou um clássico do country e do southern rock. Apesar da letra fazer referência direta ao diabo, aqui Charlie o utiliza como um personagem da história. Mesmo sendo uma de suas canções mais famosas, ela só surgiu quando Charlie notou algo. Em suas próprias palavras, ele disse: "Nós ensaiamos, escrevemos e gravamos a música para o nosso álbum. E de repente dissemos, nós não temos uma música de violino." Motivado a escrever uma música sobre violino, ele teve a brilhante ideia de retratar uma batalha musical entre o jovem violinista chamado Johnny e o diabo. A história narra a trajetória do diabo que, indo atrás de almas, chega até a Geórgia, onde encontra Johnny tocando seu violino. Então o diabo desafia: se vencer, ele receberá a alma de Johnny. Se perder, ele concederá a ele o violino de ouro. Johnny vence e acaba recebendo o dourado prêmio. Apesar de fazer referência ao diabo em uma história fictícia, é interessante como ela surgiu quase que por acaso e se tornou uma das canções mais famosas do cantor. Por fim, mas não menos importante, até hoje existem dúvidas sobre a canção Crossroad Blues, do cantor Robert Johnson. Muitos dizem que se trata de uma história fictícia, enquanto outros afirmam se tratar do relato real de um pacto com o diabo. A letra da música não faz referência diretamente ao diabo. Ela somente descreve a experiência de estar numa encruzilhada, à noite, tentando conseguir carona. Estudiosos sugerem que ela expressa o medo dos negros no sul dos Estados Unidos durante o período de segregação, especialmente ao tentarem conseguir carona na estrada à noite. Contudo, para entendermos melhor sobre ela, precisamos entender o contexto do seu criador, o cantor Robert Johnson.
Segundo conta a história, ele sempre teve o sonho de ser o melhor guitarrista de blues. Porém, por mais que se esforçasse, ele era tido apenas como um músico mediano. A lenda diz que, numa encruzilhada à meia-noite, Johnson então teria encontrado um homem misterioso que afinou a sua guitarra. Depois disso, a habilidade dele aumentou consideravelmente, a ponto dos outros músicos espalharem a lenda que, para melhorar tanto assim, ele só poderia ter feito um pacto com o diabo. A história fica ainda mais bizarra quando sabemos que Robert Johnson realmente desapareceu por um tempo e retornou tocando muito melhor que antes. Muitos dizem que ele tirou esse tempo para treinar, enquanto outros preferem acreditar no pacto. A sua morte jovem, aos 27 anos, vítima de um envenenamento, apenas reforça a teoria do pacto, aumentando ainda mais o mistério em torno de sua vida. O fato da canção Crossroad Blues citar exatamente uma encruzilhada à noite faz com que muitos desconfiem dela, apesar de ser impossível termos certeza de qual foi a sua real inspiração para compor essa canção. Diversos músicos ao redor do mundo e ao longo dos anos utilizaram a figura do diabo em suas músicas. Uns de modo mais direto, alguns como metáforas, e há até mesmo aqueles que foram acusados, talvez injustamente, de trazer um caráter ocultista em suas canções. A grande maioria dos artistas alega que faz uso da figura do diabo, algo temido pela maioria das pessoas, apenas para redirecionar o olhar da sociedade a assuntos mais urgentes, ou como estratégia de marketing, o que, de certo modo, tem funcionado. Mas é óbvio que, se os pactos malignos acontecem, ninguém vai assumir abertamente, é claro, sob o risco de se indispor com seus públicos. Mas o mundo espiritual é uma realidade, todos sabemos, e não podemos deixar de sempre considerar a força que as riquezas e o poder exercem sobre a corrupção humana. Mas e quanto a você? Você se lembra aí de alguma outra canção que faz referência direta ao diabo? Deixe nos comentários. Nós agradecemos a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.